Brittany Murphy era uma atriz muito famosa de Hollywood. Ela fez muito sucesso nos anos 2000 e ficou consagrada nas telas por grandes papéis no cinema. Porém, algo aconteceu e infelizmente ela veio a falecer aos 32 anos de idade. Mas o que de fato aconteceu com ela? Bem-vindo ao Acervo Virtual Geek. Se for novo por aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para mais notificações. Brittany Murphy nasceu em 10 de novembro de 1977, em Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos. Seus pais, Sharon Murphy e Angelo Bertolucci, se divorciaram quando Brittany tinha apenas 2 anos de idade. Em decorrência disso, acabou sendo criada pela mãe em Nova Jersey. Desde criança, ela dizia que queria ser artista. Ela adorava cantar e gostava de brincar de teatro. Segundo sua mãe, ela sempre foi muito carismática, era bem falante e com certeza essa era a carreira certa para ela. Por volta dos 9 anos, ela foi matriculada na escola de dança e teatro em Vern Follian Colônia, e aos 13 anos ela participou de alguns comerciais de televisão. Em seguida, quando estava com 14 anos, ela se mudou com sua mãe para Los Angeles, Califórnia, para que tivesse mais oportunidades na carreira. E então foi assim que conseguiu seu primeiro papel na televisão, na série Drexel Class, série que durou apenas uma temporada. Já no mesmo ano, fez diversas participações em séries, tais como Blossom, que foi muito popular na época. Porém, seu sucesso realmente estourou quando ela tinha 18 anos de idade, ao interpretar a personagem Ty, em o filme As Patricinhas de Beverly Hills, de 1995. Ela começou a ser reconhecida na mídia e cotada para novos trabalhos. Mas logo que foi lançado As Patricinhas de Beverly Hills, ela acabou tendo o primeiro problema que a deixou muito mal. Ela sofreu um acidente de carro que quase tirou sua vida. Ela quebrou as costelas, fraturou muitos ossos do corpo e deslocou a mandíbula. A partir daí, ela nunca mais foi a mesma, pois sentia muita dor no corpo, muitas vezes dizendo não suportar, e então começou a tomar remédios para amenizar o sofrimento. Logo depois do trauma, ela resolveu que iria repaginar seu visual, pois estava querendo expandir a carreira e conseguir mais papéis de destaque no cinema. E realmente funcionou. Ela começou a receber muitos convites e logo atuou nos filmes Garota Interrompida, de 1999, Refém do Silêncio, de 2001, e Os Garotos de Minha Vida, também de 2001, filme que fez com Drew Barrymore. Mais adiante, ela continuou em atividade, possivelmente em seu grande auge da fama, onde conseguiu se tornar uma atriz bem paga e bastante cogitada de Hollywood. Com seus próximos filmes, sendo 8 Mile, Rua das Ilusões, de 2003, onde atuou com o Eminem, Pequena Menina Grande Mulher, de 2003, e Recém-Casados, também de 2003, onde atuou ao lado de Ashton Kutcher, no qual começaram a namorar nessa mesma época. Já em 2004, fez o filme A Agenda Secreta de Meu Namorado, Sin City com Bruce Willis, e também fez a dublagem de Glória em Happy Feet, que estrearia em 2006. Embora sua carreira subia cada vez mais, em 2005 veio o segundo problema na carreira, que acabou sendo uma bomba para a sua vida. Boatos na mídia e imprensa local começaram a espalhar que Brittany estava usando drogas, e que era por isso que ela estava mais magra. Seriam as drogas o motivo da perda de peso que ela havia tido. Brittany era muito reservada, e estava sempre em casa quando não estava trabalhando. Porém, ela negou todas as acusações em entrevista, quando era dia e noite, com revistas publicando esse tipo de coisa sobre ela. Ela chegou a dizer que isso tudo era porque queriam ter motivos para falar dela, e que nunca usou drogas. Na verdade, ela nem bebia. Era muito raro isso acontecer. E pedia por favor para pararem com isso, que seu peso estava normal. Em 2005, ela acabou ficando noiva do assistente de produção Joey Macaluso, porém terminaram um relacionamento em 2006. E então, em 2007, ela se casou com o roteirista e diretor britânico Simon Munjak. Mesmo com o casamento, Brittany não deixou sua mãe, pois além de serem muito apegadas, sua mãe era também sua empresária. E com tudo isso, sua mãe, seu marido e ela foram morar todos juntos na mesma casa. Casa essa que havia comprado de Britney Spears, uma grande e luxuosa mansão em West Hollywood. Bem, chegamos em dezembro de 2009. Brittany gravava nesse mês
o filme The Color. Porém, houve problemas com a produção, e então, no meio das gravações, acabaram rompendo o contrato, e Britney acabou sendo substituída por Rachel Lefevre. Começaram a surgir boatos que Britney havia sido demitida do filme. Porém, a atriz desmentiu isso, falando que simplesmente não deu certo o contrato, pois os produtores estavam imaginando algo diferente para o filme. Bem, nesse mesmo mês, seu marido Simon havia sido hospitalizado por conta de alguns problemas de saúde que havia tido, pois ele estava em um peso já considerado obeso e muito se disse que ele bebia frequentemente. Logo neste mesmo mês, Britney começou a se sentir meio mal. Ela passou uma semana meio fraca, com algumas tosses e dor de cabeça, porém não achou nada tão grave. Sua mãe, Sharon Murphy, chegou a dizer que parecia uma gripe comum, mas que foi piorando. Em 18 de dezembro, Britney se sentia péssima. Estava cada vez mais cansada, com dor no peito, e a tosse aumentou tanto que começou a ter falta de ar. Nesse dia, estava tão debilitada que enfim resolveu marcar uma consulta médica. Porém, ao ligar para o médico, o agendamento só pôde ser feito para 2 dias depois. Seria segunda-feira. Ela então anotou a data e colocou em seu criado mudo. Então, no dia 20 de dezembro, por volta das 3 da manhã de domingo, ela começou a ficar com muita falta de ar e a tossir muito. Então saiu para a varanda para pegar um pouco de ar. Ao ver que as coisas estavam se agravando, ela liga para sua mãe e pede ajuda. Disse para ela ir para o quarto, porque ela não estava se sentindo bem. E mais que isso, ela disse para sua mãe que sentia-se como se estivesse morrendo. Sua mãe e seu marido então a levaram para a cama para repousar. Às 8 horas da manhã, ela disse para sua mãe que não estava bem, e foi para o banheiro tomar um banho, mas infelizmente acabou desmaiando lá dentro. Quando sua mãe encontrou ela, chamou seu marido Simon e juntos tentaram sem sucesso reanimá-la. Porém nada adiantou, e chamaram então a ambulância. Após a chegada da ambulância, tentaram mais uma vez a reanimação de Britney, mas não adiantou. Então ela foi levada às pressas para o hospital Cedars-Sinai Medical Center. Lá novamente tentaram uma reanimação, porém já era tarde demais, e às 10h04 da manhã, Britney foi declarada morta aos 32 anos de idade. De início foi constatado que ela faleceu após sofrer uma parada cardiorrespiratória decorrente de um quadro de pneumonia. Mas isso é só o começo de uma história complicada. Logo que saiu a notícia de sua morte, a mídia inteira começou a espalhar que ela havia morrido de overdose devido às drogas, e tanto as revistas quanto a televisão passavam sempre a mesma informação. Infelizmente, isso seguiu durante anos, porém já foi provado que não era verdade, pois na autópsia realizada de Britney, foi visto que não havia álcool nem drogas ilegais em sua corrente sanguínea. Porém, após a autópsia, eles adiaram o resultado devido aos exames toxicológicos. Mas então o que ocasionou sua morte precoce? Novamente a mídia começou a levantar boatos a respeito da atriz, dizendo que ela estava com anorexia pelo fato de estar muito magra, e que isso seria um dos fatores de sua morte, e que também seu marido Simon teria algo a ver com isso, pois poderia ter sido um crime para ele ficar com sua fortuna. Sobre a tal anorexia, foi visto em sua autópsia que ela não havia nenhum distúrbio alimentar, pois ela pesava 52 quilos e tinha 1,65 de altura, então estava em seu peso ideal. Sobre seu marido, a imprensa sempre falou mal dele. Um dos motivos era por ele ser mais velho, mas os familiares de Britney sempre falaram que ambos se conheciam há bastante tempo e eram muito apaixonados um pelo outro. Então, em 25 de fevereiro de 2010, sua causa da morte saiu, e o resultado foi pneumonia e anemia por deficiência de ferro, pois com isso ela estava sujeita a infecções, e logo foi relatado que ela tinha múltiplas drogas no corpo. Essas tais drogas seriam remédios comuns que são vendidos sem prescrição médica, tais como hidrocodona, paracetamol e levometafetamina, que é um componente de bombinhas inaladores para respiração. Essa bombinha, quem tinha era seu marido. Além dessas informações, foi revelado que havia 14 remédios diferentes no organismo. Isso porque ela tomava remédio todos os dias, incluindo para dor no corpo por conta de seu acidente em 95. Os legistas falaram que sua morte foi acidental, mas que poderiam ter sido evitado até se tivesse sido socorrida ou ido ao médico a tempo. Após sua morte,
Sharon e Simon deram diversas entrevistas falando sobre o ocorrido. Simon, inclusive, culpou os estúdios Warner pela morte da mulher, pois a empresa havia a demitido da animação Happy Feet 2. Ela ficou chocada e depressiva, pois achava esse trabalho realmente lindo. Inclusive, cantou as músicas da personagem no filme, pois adorava dublar a Pinguim Glória. Com suas palavras ele disse: "Ela ficou devastada. Eles a mataram", disse Simon na época. Após sua morte, Sharon e Simon continuaram morando na casa em que eles viviam. Porém, algo bizarro acontece e tudo fica mais estranho. Após 5 meses do falecimento de Britney, no dia 23 de maio de 2010, seu marido Simon faleceu. Algo curioso é que ele também foi encontrado em casa. A causa de sua morte: pneumonia e severa anemia. Todos ficaram espantados com o que tinha acontecido. Afinal, 2 pessoas morrerem em tão curto espaço de tempo, no mesmo local, da mesma coisa, na opinião de muitos é quase impossível de acontecer. A autópsia mostrou as mesmas causas da morte de Britney. Porém, depois desse acontecimento, começou a surgirem muitas teorias sobre o que realmente tinha acontecido e o porquê da morte de ambos. Logo que isso aconteceu com Simon, a mãe de Britney veio a público e falou que ambos morreram por causa de mofo na casa, pois, segundo ela, a casa era mal arejada e eles tinham muitas coisas guardadas nos cômodos, como várias araras de roupas. O problema é que, segundo a autópsia, não havia nenhum fungo encontrado na corrente sanguínea deles, pois para o mofo causar óbito de alguém, obrigatoriamente teria que ter fungo, algum tipo de bactéria causada pelo mofo ou por alguma praga, como pequenos animais. Mesmo sabendo disso, foi mandada uma equipe para examinar a casa deles, e não foi encontrado nenhum tipo de praga, nem ratos, descartando assim talvez uma leptospirose, ou a teoria do mofo. Entretanto, a mãe de Britney processou a equipe de construtores da casa, pois acham que eles eram culpados por tudo isso. Não há informação por que ela chegou a essa conclusão, porém ela acabou retirando o processo mais tarde. Alguns meses depois, o pai de Britney, Angelo Bertolucci, começou a achar toda essa história da filha e o genro morrerem repentinamente muito estranha, e acabou pedindo um novo teste de laboratório, mais precisamente, um teste de toxicologia, em 18 de novembro de 2013. O laudo emitido pelo laboratório The Carlson Company apontou níveis muito acima do normal de pelo menos 10 metais pesados, tanto no organismo de Britney quanto de seu marido Simon. O resultado indica que ambos podem ter sido envenenados. Segundo esse exame, os sintomas de tontura, enjoos, vômitos, tosses e falta de ar são consistentes com o que seria a ingestão de veneno de rato, pois a quantidade de metal encontrada nos cabelos era realmente alta. O patologista forense americano Cyril Wett disse ter dúvidas sobre os registros oficiais da morte da atriz atribuírem o ocorrido à pneumonia, anemia e uso excessivo de medicamentos controlados. Em suas palavras, ele falou: "O que chama a atenção para mim é o fato de ser uma jovem mulher de 32 anos. Como ela pôde ter chegado a um estado tão intenso de pneumonia e a tamanha deficiência de ferro? Por que ela não recebeu os devidos tratamentos médicos? Isso tudo é intrigante para mim. Não é possível descartar nenhuma possibilidade. É preciso responder algumas perguntas que parecem não terem sido realmente respondidas." O profissional diz que os mais de 10 medicamentos encontrados no organismo da atriz dão indícios de que ela possa ter sido envenenada. Ele diz que essa era uma possibilidade impossível de ser descartada. Além disso tudo, outra teoria levantada é que ela teria sido assassinada pelo governo dos Estados Unidos. O pai alegava que a filha estava sendo monitorada pelo governo e sendo ameaçada com frequência por apoiar Julia Davis, responsável por revelar segredos do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. A mãe de Britney também falou que a casa estava sempre sendo rodeada de helicópteros e que ambos tinham medo que acontecesse algo, pois a casa era bem trancada com alarmes e trancas que colocaram. Porém, ela também afirmou que acha essa teoria do governo um absurdo, pois Britney mal conhecia Julia Davis. Não eram amigas de verdade. Outra teoria seria de que Sharon é a responsável pelo assassinato de sua própria filha. Isso surgiu por vários fatores. Por exemplo, por estar presentes em ambas as mortes, e também morar na mesma casa sem contrair a tal doença. As especulações se fortaleceram após descobrirem que pouco tempo antes de Britney falecer,
Sua mãe pediu para ela fazer um testamento, deixando todos os seus bens para ela, e não incluir o marido no testamento. E realmente Britney acabou fazendo o testamento como ela pediu. Além disso, as suspeitas aumentaram quando Sharon decidiu leiloar itens pessoais da filha, como passaporte e roupas e figurinos que marcaram sua carreira. O pai de Britney questiona por que 3 pessoas que moravam juntas, 2 morreram e uma não teve nada, e ficou com a herança toda. Porém Sharon disse que essas teorias são absurdas, e que Britney morreu por um descuido. Ela ainda falou que seu pai inventou essas teorias dela e da Julie Davis para ganhar mais notoriedade na mídia e conseguir benefícios. Outros afirmam que ela contraiu uma doença quando foi viajar para Porto Rico para a gravação do seu penúltimo filme. A polícia não quer reabrir o caso para descobrir de fato o que houve, e permanecem dizendo que a morte foi por conta de um acidente e poderia ter sido evitada se tivesse consultado um médico. Algo interessante é que após sua morte, muitas perguntas da mídia eram lançadas para os diretores e atores de colegas que trabalharam com ela, dentre elas, para Michael Pfeiffer, o diretor do último filme que Britney participou, chamado Busca Alucinante. Ao perguntarem como ela era, ele respondeu: Britney era uma excelente profissional. Quando precisava entrar na personagem, era como se ligasse um botão e pronto. Era boa em sua arte, por isso interpretava facilmente uma maníaca ou uma garota doce. Quando perguntaram sobre os boatos de que a atriz era uma pessoa difícil de se trabalhar, Michael disse: me magoa ouvir esses absurdos, porque minha relação com Britney sempre foi uma das melhores que já tive em termos de diretor e atriz. Outra coisa interessante de mencionar é que ao perguntarem a ela sobre o Brasil, ela respondeu: sonho em ir ao Brasil para o carnaval, adoro a música brasileira. Mas enfim, esse foi um pouco sobre a vida e a carreira da atriz Britney Murphy, na qual era muito talentosa e carismática com todos. Mas queremos saber de você. O que acha que aconteceu com ela? E qual o seu filme preferido que ela fez? Deixe nos comentários. Esse foi mais um vídeo do canal Acervo Virtual Geek.